Dia 17 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O melhor caminho. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Lendo esse versículo mais uma vez. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. O Senhor compartilhou essa palavra em um momento muito importante para todos os que estavam presentes durante o Sermão do Monte. Na vida, você sempre terá escolhas a fazer. É como se trafegássemos numa estrada reta com várias bifurcações e diversos atalhos. Nossa vontade é sempre optar por um trecho mais rápido para o nosso destino. Mas quando você de fato sabe que a sua provisão não vem de nada que é ilícito, mas unicamente de Deus, você vive em outro nível. Se em algum momento da sua vida, em meio às dificuldades, você estiver sendo tentado a desviar-se do caminho do Senhor, seguindo uma solução mais rápida e fácil, saiba que você está sendo testado. Então não falhe. O caminho fácil é sempre aberto, amplo, mais fácil de seguir, porque todos estão fazendo o mesmo. No entanto, conduz à perdição. Se você quer viver o sobrenatural de Deus aqui na terra, mas não quer viver o que a Bíblia diz, você vai se enganar a vida inteira e ficar de fora da maior de todas as promessas, a vida eterna. Vou ler mais uma vez essa frase aqui. Se você quer viver o sobrenatural de Deus aqui na terra, mas não quer viver o que a Bíblia diz, você vai se enganar a vida inteira e ficar de fora da maior de todas as promessas, a vida eterna. Então, aqui nessa frase, nós somos chamados a viver o sobrenatural de Deus, que são os milagres, as bênçãos, mas também a nossa vida precisa manifestar, precisa brilhar a luz de Deus. Como, lendo aqui essa frase mais uma vez, tem pessoas que querem viver os milagres de Deus aqui na terra. Elas vão até a igreja e pedem os milagres, mas elas não querem viver uma vida reta. Elas não querem viver uma vida que renuncia às coisas erradas. Então aqui, lendo pela terceira vez aqui essa frase, se você quer viver o sobrenatural de Deus aqui na terra, quer os milagres dele, mas não quer viver o que a Bíblia diz, que é viver a renúncia do pecado, a renúncia da mentira, da fofoca, de falar mal da vida dos outros, de ficar cuidando, olhando a vida dos outros, de carregar a cobiça, a inveja pelo que é do outro, de ficar com ira, com mágoa no coração, ficar carregando o tempo todo raiva das pessoas porque fazem alguma coisa, falar alguma coisa para você, que se você guarda a mágoa, não se dispõe a perdoar, a viver uma vida de perdão, de transformação, então você vai se enganar a vida inteira. Vai achar que está com Deus, quando na verdade não está. E ficar de fora da maior de todas as promessas, a vida eterna. A maior de todas as promessas é
viver com Deus na eternidade. Essa é a maior promessa. Não é receber as bênçãos físicas de matéria aqui nessa terra. Deus dá bênçãos materiais quando pedimos a Ele. E Deus faz até coisas que são do sobrenatural, que vão além daquilo que você imagina. Mas tem pessoas que recebem bênçãos do sobrenatural e ficam nisso e permanecem, continuam errando, vivendo uma vida que não condiz com o que a Bíblia ensina. Então, prosseguindo aqui, portanto, é necessário viver em alinhamento com Deus. Somente por meio do Espírito Santo seremos conduzidos a compreender que precisamos estar alinhados com Ele e longe de tudo o que nos afasta desse propósito. Esse é o caminho estreito que conduz à vida com Cristo. Sigamos uma vida de retidão pela única estrada que nos conduz até Jesus, que é o único caminho. Decida segui-lo hoje. A frase de hoje é: Deus vai lhe dar o que for bênção para a sua vida. Lendo aqui mais uma vez, Deus vai lhe dar o que for bênção para a sua vida. E lendo essa frase, nós precisamos entender que Deus muitas vezes não nos dá aquilo que pedimos a Ele justamente porque nós não sabemos o que nós estamos pedindo. Muitas vezes pedimos a Deus algo que será para o nosso próprio mal. Existem pessoas que ganharam um carro do seu pai e acabaram morrendo dirigindo o carro em alta velocidade, porque ganharam o carro quando ainda eram muito jovens. E muitas vezes Deus dá uma bênção, como por exemplo um veículo, quando o seu filho tem uma idade mais avançada, justamente porque é na idade mais avançada que tem preparação, maturidade para usar o veículo com prudência, com sabedoria. Muitas vezes Deus não dá um casamento para alguém que está solteiro, solteira, insistindo com Deus que quer um casamento, porque ainda não está pronto, ainda não está preparada para assumir um relacionamento de forma que esse casamento honre a Deus e cumpra um propósito para Deus. Muitas vezes Deus não abre uma porta de uma carreira profissional naquele tempo que você pede, porque Ele sabe que se você entrar por aquela porta, por aquele caminho, você pode encontrar outras pistas correndo na sua frente. Pessoas que trabalham ali naquele lugar, que podem conduzir você para caminhos tortos, caminhos errados, que vão levar para o caminho do mal. É necessário prestar atenção em relação às amizades que você faz. Elas inspiram você a seguir a Deus ou elas inspiram você para o caminho do mal? Então, Deus vai lhe dar o que for bênção para a sua vida. Entenda quando Deus responde não e quando Deus responde espere. Deus sabe o que Ele está fazendo quando Ele diz que é não, e Ele sabe o que está fazendo quando diz a você espere. Saiba aguardar no Senhor e tenha como prioridade seguir pelo caminho estreito. O caminho estreito é um caminho que, como o próprio nome diz, é estreito, mas ele é o único caminho que vai levar você para receber a vida eterna. E essa é a maior de todas as promessas. Não são as bênçãos dessa terra. As bênçãos dessa terra também procedem de Deus. Mas é bom quando você tem a vida eterna e goza e vive o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. É muito melhor que você tenha alguns momentos de provação, mas que você tenha a vida eterna. Do que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta a pessoa viver a vida inteira
fazendo o que quer, sempre sorrindo, dizendo tudo o que eu quero eu faço. Se depois da morte ela vai perder a maior promessa, viver com Deus na eternidade. Hoje é o dia 198 de 365, a leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 13, e a palavra-chave de hoje é decisão. Que você tome a decisão de seguir pelo melhor caminho. O caminho é Jesus. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar, só podemos produzir frutos que são de Deus se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. Deus é a fonte. Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz e nos dar a salvação. Ele, quando morreu, nos deu perdão dos pecados. Então, na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes. Ele veio curar os nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Faça essa oração de confissão comigo. Ligue o seu pensamento, o seu coração a Deus, querendo receber Jesus, e ore. Diga comigo essa oração que está aqui na tela. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, o seu nome está registrado no céu, no livro da vida, que é o livro que registra o nome das pessoas que aceitam a Jesus. Essa oração significa que agora os seus pecados foram perdoados, que você recebeu o Espírito Santo, que é o próprio Deus, morando na sua vida. Procure uma igreja que fala a respeito do nome de Jesus, que prega que somente Jesus é aquele que traz a salvação e ele é o único caminho que leva a Deus. Participe dos estudos da Bíblia para que você conheça mais a Deus. É no estudo da Bíblia que você conhecerá quem é Deus. A Bíblia revela quem ele é, como ele age, o que ele quer de cada um de nós. A Bíblia revela a vontade dele. E é conhecendo, lendo a Bíblia, que você vai saber qual é o caminho certo. Agora vamos fazer a leitura bíblica de hoje, que é Jó, capítulo 13. Para você que nunca leu a Bíblia, para você que nunca leu o livro de Jó tem 42 capítulos. Hoje nós vamos ler o capítulo 13. A história de Jó é de um homem que foi sincero, reto, íntegro e que se desviava do mal. Esse homem tinha muitas riquezas e 10 filhos. E um dia, os primeiros capítulos de Jó relatam que um dia o diabo veio juntamente no meio dos anjos para se comparecer perante Deus. E Deus disse para o diabo: você viu o meu servo Jó? Ele é reto, ele é íntegro, ele é sincero, ele se desvia do mal. Então o diabo disse para Deus: você o cercou de todas as bênçãos, é por isso que ele te serve. Mas se ele perder as coisas, ele te amaldiçoará na tua face. Então Deus, conhecendo Jó, disse para o diabo: você pode tocar nas coisas que ele tem, mas você não pode tocar na vida dele. Então a Bíblia conta que em um único dia ele perdeu os camelos, ele perdeu os bois, ele perdeu as ovelhas,
ele perdeu os jumentos e a casa em que os filhos dele estavam reunidos, fazendo uma festa, desabou e os 10 filhos dele morreram no mesmo dia. Tudo isso aconteceu em um único dia, uma desgraça atrás da outra. E a Bíblia conta que quando Jó recebeu a última notícia, que foi a morte de todos os seus filhos, ele disse: Bendito seja o Senhor que deu e bendito seja o Senhor que também tomou. Então, em tudo isso que aconteceu, Jó não pecou contra Deus, ele permaneceu fiel a Deus. Então, em um outro dia, o diabo veio no meio dos anjos até Deus, e Deus disse: Você viu o meu servo Jó? Você me incitou contra ele, para fazer o mal a ele, mas ele permaneceu fiel. Então o diabo disse: Pele por pele e osso por osso, e o homem amaldiçoará a Deus. O diabo estava dizendo: ele está com saúde, mas se ele perder a saúde, ele te amaldiçoará. Então Deus disse para o diabo: Você pode tocar no corpo dele, mas não pode tocar na vida dele. E a Bíblia conta que, de repente, ele ficou com a sua pele, com o seu corpo cheio de feridas que davam coceiras, que ele precisava pegar cacos de telha para raspar a pele do seu corpo. Depois que isso aconteceu, ele recebeu a visita de 3 amigos, Bildade, Eliú e Zofar. E a Bíblia fala que Elifaz, aliás, é Bildade, Elifaz e Zofar. E a Bíblia fala que os 3 amigos dele, quando viram o estado de Jó, ficaram tão chocados que ficaram 7 dias em silêncio. Depois disso, a partir do capítulo 4, o livro de Jó fala de diversas conversas que Jó tem com seus amigos, falando sobre o que aconteceu na vida dele. Mas o livro de Jó termina contando que esse homem recebeu tudo que ele tinha em dobro, e ele tornou a ter 10 filhos, e ele terminou a sua carreira sendo muito abençoado por Deus. Então esse é um resumo da história de Jó. Vamos ler o capítulo 13. É um pedaço em que Jó está perguntando para Deus por que ele estava passando por esse sofrimento. Então Jó não entendeu. Ele estava passando por esse sofrimento porque Deus sabia que ele tinha resistência e força para, mesmo no meio da tentação, da provação, permanecer fiel a Deus. Então Jó, levando em conta a mensagem que lemos hoje sobre escolher o melhor caminho, ele escolheu permanecer na porta estreita, permanecer no caminho com Deus. Mesmo quando ele perdeu as coisas, ele não perdeu o mais importante: a relação com Deus, a comunhão com Deus, a amizade com Deus. Ele perguntava para Deus, no meio aqui do caminho, por que o Senhor permitiu essas provações? Mas ele nunca amaldiçoou a Deus. Ele permaneceu fiel a Deus. Vamos ler Jó capítulo 13. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos, escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. 2. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem. Jó aqui está falando com seus amigos, o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Mas eu quero falar com o Deus Todo-Poderoso e discutir com ele a minha questão. 4. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Então aqui Jó estava dizendo que ele queria discutir com Deus a questão dele. Ele não entendia por que ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo porque Deus permitiu que ele sofresse para revelar que Jó era fiel a Deus. Jó sabia que Deus estava com ele, mas não entendia por que Deus permite o sofrimento na minha vida.
Então ele queria saber. Aí os amigos de Jó ficavam dizendo para ele: você fez alguma coisa errada, por isso que você está sofrendo. Mas Jó responde: vocês disfarçam a sua ignorância. Ignorância é quando a pessoa não sabe nada a respeito de um assunto. Então Jó estava dizendo para eles: vocês disfarçam a sua ignorância, vocês não sabem por que que Deus permitiu isso na minha vida. Vocês não têm resposta. E porque vocês não têm resposta, vocês disfarçam a sua ignorância, a ignorância de vocês, com mentiras. As mentiras vocês estão dizendo que eu pequei, mas eu sei que eu não pequei. Jó estava dizendo isso. São como médicos que não curam ninguém. 5a. Se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. 6. Escutem agora a minha defesa. Prestem atenção às minhas razões. 7. Será que para defender a Deus, vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? 8. Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? 9. Por acaso, seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? 10. Se vocês forem injustos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. 11. A sua grandeza os encherá de medo, e os seus terrores cairão sobre vocês. Então aqui Jó está dizendo, se vocês acham que vocês podem falar em nome de Deus, que vocês podem defender Deus no tribunal, vocês acham que sabem tudo a respeito do que Deus faz? Vocês não sabem. Verso 12. As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem nada. As suas defesas são fracas como torres de barro. 13. Fiquem calados, que eu vou falar, aconteça o que acontecer. 14. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. 15. Eu não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo eu defenderei a minha causa diante dele. Jó está dizendo, ele estava sofrendo tudo isso. Ele está dizendo, não espero mais nada da vida, mas eu vou sempre falar com Deus. Por que eu estou sofrendo? 16. Talvez esta coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. 17. Ouçam com atenção o que estou dizendo. Escutem as minhas explicações. 18. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com a razão. 19. Mas se Deus disser: quem se atreve a discutir comigo no tribunal, então terei de me calar e morrer. Veja que Jó reconhece a soberania de Deus. Se Deus disser: quem se atreve a discutir comigo no tribunal, então eu terei de me calar e morrer. 20. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. 21. Não me castigues mais, e não me faças sentir tanto medo. 22. Ó Deus, chama-me ao tribunal, e eu responderei, ou eu falarei primeiro, e tu responderás. 23. Quantas faltas e pecados eu cometi? De que erros e pecados eu sou acusado? 24. Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? 25. Eu sou como a folha levada pelo vento. Por que me assustas? Sou como a palha seca. Por que me persegues? 26. Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. 27. Prendes os meus pés com correntes, vigias todos os meus passos e examinas os rastros que deixo no caminho. 28. Assim, vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Então Jó aqui está falando para Deus. Eu estou desse jeito. O Senhor escreveu acusações contra mim e eu não sei quais são as acusações. Eu estou sofrendo e eu não tenho resposta do porquê eu estou sofrendo. Eu quero que o Senhor
me coloque à sua frente, diante do tribunal, e que o Senhor me responda por que eu estou sofrendo. O livro de Jó, ele tem um pedaço que vai ali do capítulo 4 até o capítulo 37 nesse drama, que é o drama que a humanidade passa. Por que nós sofremos? Jó não entendia o processo que ele estava passando, mas a partir lá do capítulo 38 até o capítulo 42, que são os últimos capítulos, nós vemos que Deus se revela para Jó. Deus começa a falar com Jó. E Deus pergunta para Jó: aonde você estava quando todas as coisas foram criadas? Você viu eu criando os céus, a terra, os mares, os animais, tudo que foi criado? Então Jó, no final, ele diz assim: eu achava que já conhecia tudo do Senhor, mas agora eu consigo ver o Senhor com os olhos. Eu consigo ver melhor quem é o Senhor. E no final Deus devolve tudo para ele em dobro. E ele volta a ter 10 filhos e ele termina esse livro mostrando para nós que ele escolheu permanecer sempre com o Senhor. Que você possa escolher permanecer sempre com o Senhor, independente das circunstâncias que aconteçam no seu caminho. No final, Deus restaurou e devolveu tudo para Jó. Deus não deve nada a ninguém. Ele sempre abençoa o seu povo, os que confiam nele. Se ele permite uma provação, é para aperfeiçoar você e a sua amizade com ele, é para aproximar você dele. Como ele fez com Jó, ele aproximou Jó dele. Nunca foi sobre sofrimento, foi sobre ter um relacionamento mais profundo com ele. E Deus quer você mais perto dele.